Em uma noite quente de sábado, 19 de julho de 1952, tornou-se uma das datas mais famosas da bizarra história dos OVNI, sigla de objetos voadores não identificados, que já se tornou uma palavra de direito próprio. Nessa noite, um piloto disse ter visto estranhos objetos detectados também pelos radares de duas bases da Força Aérea Americana, Andrews e Bolling, e pelo Aeroporto Nacional de Washington. 2 jatos F-94 foram no encalço dos discos voadores, mas nunca os encontraram. Uma semana mais tarde, a história repetiu-se. Por toda a América, a história dos aviões militares em busca de discos voadores sobre a Casa Branca afastou a Guerra das Coreia da primeira página dos jornais. Disco voador cruza-se com jato, afirma um piloto. É a manchete do The Washington Post. Jatos perseguem fantasmas nos céus de Washington, titula o New York Daily News. De certa forma, tudo começou com Marilyn Monroe. A atriz apareceu na capa da revista Life, de 7 de abril de 1952, com um vestido curto e provocante e um olhar sedutor. Enfim, o tipo de capa que chama a atenção. E sobre o ombro esquerdo de Marilyn, um título: Os discos voadores interplanetários podem mesmo existir. Eram relatados 10 casos de pessoas que afirmavam ter visto OVNI e concluía-se que não eram alucinações ou intrugices. A reportagem acabava com uma frase digna de um episódio da Twilight Zone. Quem ou o que vai a bordo? De onde vêm eles? Por que estão aqui? Quais as suas intenções? Esta não foi a primeira vez que os média se interessavam pelos OVNI. Desde 1947 que outros casos tinham sido divulgados, incluindo a famosa história de Roswell, no Novo México, onde supostamente terá caído um disco voador com alienígenas a bordo. Mas o artigo da Life tornou-se um marco, porque pela primeira vez uma publicação credível apoiava a teoria de que os OVNI podiam ser naves extraterrestres. A história transformou-se numa notícia bombástica, com direito à cobertura em 350 jornais norte-americanos. A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu 23 relatos de pessoas que tinham avistado OVNI em março de 1952. Em abril, recebeu 82, em maio, 79 e em junho chegou aos 148. Teria aumentado o número de OVNI nos céus da América? Ou será que o artigo da Life levou as pessoas a dizer que viam coisas esquisitas no céu? Os 7 pontos luminosos apareceram nos ecrãs dos radares do Aeroporto Nacional de Washington às 23h40 de 19 de julho de 1952. Era uma noite clara, quente e úmida, e os controladores de tráfego viram as estranhas luzes atravessar os seus ecrãs a velocidade entre os 160 a 210 km por hora até desaparecerem de repente. Um controlador telefonou aos colegas das bases aéreas de Andrews e Bolling para saber se tinham detectado algo invulgar nos seus radares. Tinham. Estavam a ver pontos luminosos nos mesmos sítios. Pouco depois da 1 da manhã, a torre do aeroporto contactou o piloto do voo que ligava Washington a Detroit para lhe perguntar se tinha visto objetos estranhos.
O capitão Casey Pearman, um piloto com 17 anos de experiência, respondeu: "Acaba de desaparecer um. Era como uma estrela cadente, mas sem cauda. Foram detectados pontos luminosos sobre a Casa Branca e o Capitólio, mas já passava das 3 da manhã quando 2F-94 partira em busca das luzes. Mas os pontos luminosos já tinham desaparecido dos radares. Mas depois de regressar à base, as luzes voltaram a surgir e só desapareceram ao amanhecer. No sábado seguinte, 26 de julho, aconteceu a mesma coisa. Os controladores concluíram que uma camada de ar quente confundiu o radar que identificou objetos que estavam no chão como estando no ar, já que as inversões de temperatura eram comuns em Washington nos dias quentes. Ainda assim, pelas 23 horas, aviões F-94 saíram para patrulhar os céus de Washington e as luzes sumiram-se. Mas quando regressaram à base, voltaram a aparecer pontos brilhantes nos radares. Pela 1h30 da manhã, os aviões voltaram a descolar. Um dos pilotos perseguiu as luzes estranhas, mas não as alcançou. Na segunda-feira de manhã, a história dos OVNI que escapavam a aviões de combate enchia as primeiras páginas dos jornais de todos os Estados Unidos. Não temos provas de que sejam discos voadores, mas também não temos provas de que não o sejam. Não sabemos o que são, disse um porta-voz da Força Aérea. Como não havia fatos, o Washington Daily News satisfez-se com boatos. O rumor mais persistente era o de que os discos voadores eram naves norte-americanas produzidas em segredo pela Boeing. Um rumor completamente absurdo dizia que os objetos eram naves extraterrestres. O diretor dos serviços secretos militares, o general John Sanford, convocou uma conferência de imprensa no Pentágono, e a sua atuação foi uma brilhante demonstração da arte de fugir às perguntas. Quando os jornalistas o interrogaram sobre os avistamentos em Washington, Sanford contou que, em 1950, um radar assinalou a passagem de um bando de patos no Japão. Quando lhe perguntaram se o aeroporto de Washington e a base de Andrews tinham visto simultaneamente aqueles objetos no céu, o general especulou sobre a definição da palavra simultaneamente. Inquirido sobre se achava que se tratavam de objetos materiais, começou a divagar sobre a definição da palavra material. Meio século depois, o debate continua. Há peritos e relatórios com opiniões divergentes, comenta Kevin Handley, autor do livro Invasion Washington, UFO Over the Capitol, Invasão Washington, OVNI sobre o Capitólio, sobre os avistamentos de 1952. Mas Howard Coughlin, que agora tem 83 anos e na altura era controlador aéreo no aeroporto de Washington, ainda está convencido de que viu um objeto real. Viu no ecrã e pela janela. Era branco, azulado, mas era sólido, em forma de disco. Coughlin nunca viu nada como aquilo. Simplesmente desapareceu. Para onde foram? Por que é que surgiram só naquela altura? Interroga-se ainda sentado no sofá da sua sala.
Esse evento, também nos Estados Unidos, se não fosse pela data de 1952, mais parecia com os eventos atuais de novembro e dezembro de 2024.